Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos para mais uma palestra online do Instituto Agenda Positiva, uma palestra que é uma retransmissão. E também lembrando, né, que estamos no dia 21 de janeiro, quase no final do mês, e que bom que vocês estiveram conosco até esse momento, o Instituto agradece. A palestra é intitulada Competências para o século XXI, com o professor Álvares Dantas. E eu quero lembrar vocês, então, né, que do dia 21 de janeiro até o dia 28 de janeiro são as nossas retransmissões. E essa palestra também vai ter certificado, então, no final, eu vou estar apresentando para vocês o código do certificado. Fiquem conosco. Vou apresentar o professor Álvares Dantas para vocês. O professor Álvares Dantas é da equipe do Instituto Agenda Positiva, ele é também graduado em Psicologia, tem especialização em MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, tem especialização em Psicologia Positiva integrada ao Coaching, tem MBA em Gestão da Aprendizagem. Então, espero que vocês tenham uma excelente palestra essa noite novamente, junto com o professor Álvares, que preparou e que está preocupado com o desenvolvimento pessoal de vocês, preocupado com que vocês aprendam, que vocês gerem mudanças na vida de vocês para melhor. Então, vamos acompanhar. Eu desejo, então, uma excelente palestra e daqui a pouco eu volto no final para conversar com vocês novamente. Obrigada. Antes da gente falar necessariamente sobre competências, eu queria trazer para vocês uma breve contextualização, né? Acho que o primeiro aspecto que é bem relevante da gente trazer são exatamente essas transformações sociais, econômicas, tecnológicas, né, e ecológicas que elas estão ocorrendo, né, todo mundo observa isso, e é interessante da gente ver que elas estão ocorrendo numa aceleração que, a olhos vistos, né, cada dia mais essas mudanças elas ocorrem num nível mais intenso, mais rápido, e a gente precisa, a cada dia, se reinventar, se adaptar a essas mudanças, para também conseguir manter um certo equilíbrio com essas mudanças e também com as novas demandas que a gente enfrenta. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como essas mudanças se aceleraram, eu achei esse gráfico na internet e achei muito interessante, né, ele mostra um pouco como é que foi o processo de aceleração, né, do crescimento na tecnologia. Então, se você olhar, por exemplo, do ano de 1400 até perto do início do ano 1900, né, então a gente teve aí o quê? Praticamente 5, 6, umas 8 boas invenções, né, ou invenções que causaram algum nível de impacto na sociedade ou na humanidade de um modo geral. E aí, na medida que a gente vai evoluindo, né, vai passando aí os anos, a partir dos anos 1900, e principalmente a partir da década de 1950 para frente, a gente começa a ver aí um monte de novas invenções, de novas tecnologias sendo lançadas, e numa proximidade muito grande. Então, esse mesmo exemplo que a gente traz aqui com a questão da tecnologia, vocês vão observar em inúmeras outras frentes, né, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das relações. Então, a gente vê que esse processo aqui, ele está ocorrendo em todas as áreas, né? Então, essas alterações, elas ocorrem entre indivíduos, entre comunidades e nações, né? A gente pode trazer aqui o exemplo da globalização, né? O meio ambiente também, que tem tanto algumas coisas do ponto de vista da tecnologia que estão sendo inventadas para ajudar no processo do meio ambiente, mas outros aspectos que também a gente vê que o meio ambiente tem sido bastante dilapidado, né, e também, e principalmente, no campo laboral profissional, que é um dos enfoques que a gente vai trazer aqui hoje nessa palestra. Então, para a gente continuar aqui nossa contextualização, é importante a gente lembrar que profissões vêm e vão, né, as pessoas falam muito, eu vejo muito um processo de catastrofização, né, ou quando se fala muito do processo laboral das profissões, eu vejo, às vezes, as pessoas muito com um tom catastrófico, não, porque muitas pessoas vão perder emprego, porque muitos postos de trabalho estão sendo fechados, e de fato estão, né, e muitas profissões estão deixando de existir, de fato estão, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver aqui que dá para a gente ser otimista também, porque várias outras profissões estão nascendo,
né? Então, só alguns exemplos para a gente lembrar aqui, né? Muito provavelmente vocês não vão saber dessas aqui, eu escolhi a dedo, né? Por exemplo, ó, essa daqui, ouvinte de avião. Isso aqui é um trabalho que existia principalmente na Primeira Guerra Mundial, né? Ainda não existiam os radares, e aí existia esse indivíduo aqui, que ele ficava com duas cornetas acopladas às duas orelhas dele, aos dois ouvidos, para ele identificar o mais cedo possível a aproximação de aviões inimigos. Com o advento do radar, né, essa função ela deixou de ser necessária. O computador humano, então, quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo, vocês que eram com pessoas, né, com profissionais da NASA, pessoas que estavam para perder o emprego quando a NASA começou a utilizar os supercomputadores. Então, as pessoas que acabaram, que eram todos os cálculos da NASA, antigamente, até aquela época, eram feitas por pessoas. Na medida que os computadores foram implementados, inúmeras dessas pessoas perderam o emprego. Né? Uma outra também aqui, né, que essa daqui é bem emblemática e bem conhecida, né, de muita gente, que eram as telefonistas de ramais analógicos. Então, elas tinham um painel na frente delas, com inúmeros plugs, e aí a função da telefonista era conectar um ramal com o outro. Pouco tempo depois, surgiram as centrais telefônicas automatizadas, né, que utilizavam circuitos integrados, e aí, de fato, muitas telefonistas deixaram de ter seus empregos. Então, a gente pode trazer aqui, de fato, isso aqui são só alguns exemplos, né, centenas de postos de trabalho deixaram de existir, né, centenas de profissões, mas, por outro lado, também, outras centenas de profissões apareceram. Né? Eu achei essa frase interessante, ela veio de um autor chamado John Pugliano, né, que ele é um autor bem polêmico norte-americano, e ele dizia o seguinte: qualquer trabalho que seja rotineiro ou previsível será feito por um algoritmo matemático, ou seja, será feito por um computador dentro de 5 ou 10 anos. Então, essa frase aqui, ela está no livro Os Robôs Estão Chegando, um guia de sobrevivência humana para lucrar na era da automatização. Então, é interessante da gente pensar que, de fato, é o seguinte: quais são os empregos ou quais são as profissões que elas têm uma tendência maior de deixarem de existir? Aqueles trabalhos que eles são muito rotineiros, ou que eles têm uma forma de ocorrerem que é muito previsível. Então, se você está em um trabalho hoje, que esse trabalho ele é mecânico, que ele exige pouco da sua capacidade de raciocínio, ou pouco da sua criatividade, muito provavelmente, daqui a um tempo, esse trabalho vai ser automatizado, e as pessoas que realizam esse trabalho, como você, elas têm uma chance muito grande de ficar sem esse trabalho, não é ficar sem emprego. Tá? Isso é um aspecto bem importante, né? Vocês podem deixar de trabalhar com essa área, mas vocês podem começar a trabalhar em outra. E uma coisa que a gente quer trazer nessa palestra é exatamente isso. Né? Como é que eu me preparo, ou como é que eu me capacito para que eu consiga lidar com essas transformações e não ser pego de surpresa com a mudança que vai ocorrer. Né? Então, novas profissões que estão surgindo aí. Operador de drone. Eu achei muito interessante, estava até conversando com alguns amigos sobre isso, né? Drones sendo usados para apagar incêndios, ou drones sendo usados para você fazer monitoramento das plantações. Infelizmente, drones sendo usados como armas para matar pessoas, né? Como se fossem enxames de vários drones. Eu já vi drones do tamanho de uma laranja, que eles podem identificar inimigos, carregam uma pequena bomba dentro deles, e eles vão lá, explode perto da pessoa, ou explode na cabeça da pessoa, e ele elimina um alvo. Então, está se surgindo, né, drones para isso, mas também, por outro lado, vários drones para várias coisas muito positivas. Então, uma outra função também, desenvolvedor de aplicativos para dispositivos móveis. Até pouco tempo não existia o dispositivo móvel, hoje em dia já existe, e esse dispositivo móvel ele está sendo cada vez mais utilizado no nosso cotidiano, né, a ponto de várias pessoas, inclusive, nem terem notebook, porque elas acessam a internet, elas acessam seus e-mails, elas acessam suas redes sociais
somente através de dispositivos móveis. Uma outra profissão também, profissional de marketing digital. Né, a gente tem acompanhado aqui, né, o desenrolar, que hoje em dia existem vários meios que estão deixando de utilizar as mídias comuns, né, ou as mídias tradicionais, e fazer o seu trabalho todo através das mídias sociais. Né? Alguns, por exemplo, alguns âncoras que antigamente, âncoras de jornais, que migraram para o YouTube ou para as redes sociais e estão fazendo o seu trabalho exclusivamente através dessas redes. Então, esses profissionais, eles precisam de outros para ajudar eles no processo de divulgação do seu trabalho. Então, temos aí uma nova carreira que não tinha antes, que se chama profissional de marketing digital. Então, é importante a gente trazer isso, né, que por mais que tenha essa questão dos postos de trabalho que estão sendo eliminados, mas vários outros estão surgindo. E é importante que a gente comece a ficar antenado para onde está dirigindo essa criação de novas vagas, e a gente começar também a ver onde é que a gente se encaixa. E aí, só para vocês saberem, né, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, que é do Ministério do Trabalho, foram criadas entre 1994 e 2002 155 novas profissões. Então, essas 155 novas profissões, elas estão empregando várias pessoas, isso até 2002, quer dizer que já surgiu mais também, né, de lá para cá. E aí vem a questão, né, como é que eu posso me posicionar diante desse cenário de constante transformações, seja do ponto de vista social, econômico, tecnológico, ambiental e também profissional, né? Como é que eu consigo me ajustar a esse novo contexto para que eu possa manter a minha forma de trabalhar ou manter assegurado o meu trabalho e não passar por surpresas, né, diante de mudanças que elas são cada vez mais frequentes e são inevitáveis, né? E aqui a gente vai entrar, então, no conceito que eu queria trazer para vocês de hoje, que é a questão da competência, né? Se fala muito dessa ideia de competência, que fulano é competente, né? Quando a gente pensa em competência, a gente pensa na capacidade ou naquela condição da pessoa conseguir realizar alguma coisa com habilidade, né? Com destreza. E aí, quando a gente fala em competência, tem uma fórmula de pensar relacionada à competência, que ela é dada, é uma fórmula chamada CHA, né, que é o C de conhecimento, H de habilidades, A de atitudes. Então, quando eu conjugo conhecimentos, habilidades e atitudes, eu tenho uma determinada competência. E aí tem essa outra variável aqui, que é do contexto e atividade. Então, uma competência, ela vai estar relacionada a um determinado contexto. Então, por exemplo, se eu tenho uma competência de produção de materiais, essa produção de materiais, ela vai exigir determinados conhecimentos, se for em uma gráfica para produção de livros, se for em uma revista, ou numa empresa para produção de encartes culturais ou educacionais. Então, o contexto ele é muito importante, porque para cada contexto vai ser necessário um conjunto de conhecimentos e habilidades diferentes, às vezes a atitude até pode ser a mesma, mas os conhecimentos não vão ser, então já muda a competência, né? Então, essa é a versão tradicional da administração, né, quando se fala da questão de competência, que é de você desenvolver determinados conhecimentos e habilidades, e aí você ter determinada atitude frente ao contexto, à atividade, para você desenvolver a competência. Pois não, Jolie? Estava desligado o microfone, desculpa, Álvares. Olá, tem questão aqui, e dos drones você fez eu me lembrar de um colega meu da Rússia, que estudou conosco há um tempo atrás, e ele era operador de drones no país dele. Então, quando ele falou isso, eu achei, puxa, que interessante, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Depois começou a avançar, os drones que entregam, fazem as entregas também nas casas, e eu estudei os drones desde o tamanho de um avião que os Estados Unidos estava desenvolvendo, e eles transformaram aquela ideia num drone no formato de um beija-flor.
É muito legal. Ele voa exatamente como beija-flor. E o outro drone é como um pássaro. Então, tudo para ser espião. Eram drones espiões. Beija-flor e a gaivota. E aqui tem uma pergunta, Álvares, posso te passar? Pois não. É da Marília. Boa noite. Para o professor do futuro, diante de todas essas mudanças e avanços tecnológicos, qual a perspectiva? O que podemos fazer para acompanhar tais mudanças? Bom, Marília, olha só, primeiro eu vou fazer uma remissão aqui, né, uma remissiva. Na semana passada nós tivemos uma palestra com a professora Raíza e ela falou sobre o uso de tecnologias, né, nesse período de pandemia. Mas eu acho que essa palestra, caso você ainda não tenha assistido, ela pode te trazer bons elementos, porque o uso da tecnologia na educação ela é um caminho sem volta. Né? Tanto que, em alguns aspectos, os professores até vão ser substituídos por algumas ferramentas de ensino automatizadas. Mas o que é que eu vejo aí para o professor do futuro? Né? Aquilo que a gente falou, tudo que for atividade previsível ou atividade mecânica, ela vai ser substituída. Mas, por mais que tenha isso, eu não vejo, por exemplo, o professor sendo totalmente substituído por uma máquina. Agora, o que é que eu vejo também é o seguinte, né, como é que a gente pode dar mais garantia em relação a isso? Se você começa a se especializar ou buscar determinados elementos ou determinadas áreas onde o papel do computador fica mais difícil. Por exemplo, você já pensou em se especializar? Não sei se você é ou não professora, ou se você está buscando se formar nessa profissão, trabalhar com dificuldades de ensino, né? O computador não vai conseguir muitas vezes ajudar isso, por quê? Porque exige o feeling. A Júlia pode até me dar um complemento no que eu estou falando aqui. Existem várias questões que envolvem o lado humano que o computador não vai conseguir substituir tão cedo. Principalmente a criatividade, Álvares. A criatividade é nossa, é do professor. Isso. E a tecnologia está à nossa disposição. Então, nós, com a nossa criatividade, podemos criar coisas incríveis com essas ferramentas. Isso. Você pode também migrar para um outro tipo de ensino, que é o ensino virtual mesmo, né? Você pode, em vez de ser um professor de sala de aula convencional, você pode ser um desses professores que trabalham, por exemplo, como conteudistas, né? Eles vão produzir materiais, eles vão produzir cursos que vão trabalhar com instrução de alunos à distância, né? Ou de alunos no modo virtual. Então, tem algumas possibilidades, mas eu acho que todas elas passam por esse viés de você ter mais afinidade com a tecnologia, né? E a gente vai falar de uma das competências que eu coloco aqui como uma das competências essenciais para esse século XXI, que é a gente ter essa abertura e um mínimo domínio de tecnologia, porque a tecnologia ela veio para ficar, então a gente precisa aprender a lidar com ela também, tirar proveito dessa tecnologia e, do ponto de vista profissional, principalmente, transformar ela numa aliada nossa, né, no desempenho das nossas atividades profissionais. Né? Olha o que ela está fazendo hoje conosco. Várias pessoas do Brasil inteiro. E exatamente. Angola, tem alguém de Angola nos acompanhando, Álvares. Muito Temos bom. Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Ceará. Então, Distrito Federal, graças, né, às tecnologias. E o colega de Angola também. Seja bem-vindo. Vou deixar você continuar a palestra. Obrigada, Álvares. Obrigado também. Então, bom, gente, então, voltando aqui, né, essa questão das competências, né, essa é a visão tradicional da competência. Eu quero trazer para vocês hoje aqui uma nova abordagem, um novo viés para essas competências, que ela está mais relacionada com a psicologia positiva, né, porque na versão tradicional se trabalha muito com essa ideia da questão da atitude, né, e aí vocês podem se perguntar, tá, mas o que é essa atitude? É simplesmente eu querer, né? Para muita gente eles falam, é simplesmente o querer fazer, né? O querer estudar, o querer desenvolver. Só que para mim, como eu tenho minha forma de pensar, ela é muito pragmática, ela é muito prática.
E a atitude é simplesmente o querer fazer. Muita gente se pergunta por que que não faz, né? Eu quero, mas não faço. Então, às vezes, simplesmente dizer que falta atitude não dá uma visão muito clara para as pessoas. E aí, eu gostei muito da abordagem da psicologia positiva, porque esse componente da atitude a gente pode transformar em uma outra variável aqui, que é a variável do talento, né? Que aí é o seguinte, em vez de eu partir dos conhecimentos para depois desenvolver as habilidades, somada à minha atitude de querer desenvolver, eu posso partir para uma outra abordagem, que é o seguinte, que é partir do autoconhecimento, ou seja, de eu procurar entender quais são os meus talentos básicos, porque o que é que acontece? A psicologia positiva, ela já estudou várias características do talento, né? E uma dessas características envolve essa questão aqui, ó, aprendizagem rápida. Nas áreas onde a gente tem talentos, a gente tende a aprender as coisas de um modo muito mais fluido, de um modo muito mais orgânico, e aí a aprendizagem ela fica facilitada. Uma outra característica do talento o que a gente chama de resistibilidade. Então, é como se o talento, nas áreas onde eu tenho talento, eu tenho uma tendência natural de ir ao encontro dessa área, ou de desenvolver atividades nessa área. Então, aqui está o aspecto básico da atitude. Né? Se eu escolho uma área profissional que ela está alinhada com meus talentos, a tendência é que essa motivação para eu fazer as minhas atividades e me desenvolver profissionalmente, essa motivação ela vai tender a aflorar mais naturalmente. E uma outra característica também do talento é a questão do engajamento, ou foco. Então, nas áreas onde a gente utiliza talentos, a gente tende a ter um engajamento, um foco maior do que em outras áreas. E isso acaba fazendo com que a gente também se sobressaia ou desenvolva as atividades que a gente precisa desenvolver de um modo mais positivo, mais produtivo. Então, eu entendo que é muito mais inteligente quando a gente pensa em desenvolvimento de competências, não é perguntar o que é que esse trabalho precisa que eu desenvolva. Principalmente para quem está começando. Vocês que estão nos assistindo agora, que estão chegando agora no mercado de trabalho, desenvolver o processo do autoconhecimento, ele pode ser bastante interessante, porque em vez de vocês irem atrás do emprego, vocês podem começar o seguinte, em quais empregos eu posso utilizar meus talentos da melhor forma? E aí, a partir daí, vocês vão para o restante. Vocês vão para os conhecimentos e para o desenvolvimento das habilidades necessárias. Então, na hora, por exemplo, que eu fecho aqui na questão dos talentos, então eu fecho uma determinada área, aí eu vou me preocupar com os temas que eu preciso estudar, com os cursos que eu vou precisar fazer, né, ou com os cursos de aperfeiçoamento ou de instrução, e quais são as técnicas que eu vou precisar aprender. Isso do ponto de vista dos conhecimentos. Depois que eu tenho essas informações necessárias, eu vou colocá-las em prática constantemente num processo de desenvolvimento de habilidades. E aí eu vou lá, vou fazer a aplicação das técnicas que eu aprendi através do estudo. Para eu conseguir fazer o desenvolvimento dessas habilidades, eu preciso do esforço constante. E isso aqui é um mito que a gente precisa quebrar, né? Principalmente com as pessoas dessa geração aí, que hoje em dia está na faixa dos 20, 30 anos, que acha que o sucesso ou expertise, ela surge do nada. Não surge. As pessoas que hoje têm uma boa expertise, têm um bom desenvolvimento das suas atividades, elas passaram, às vezes, décadas treinando, né, se aprofundando em uma determinada área, errando bastante, acertando bastante, até desenvolver uma certa proficiência, uma certa qualidade em relação àquilo que elas vão fazer. Então, precisa, sim, desse esforço constante. E a outra variável que eu coloquei aqui, que é da prática reflexiva. A pessoa que simplesmente realiza suas atividades sem refletir sobre o que ela faz, ela aprende muito pouco. Né? Eu até falo muito com as pessoas. Aprende mais uma pessoa que reflete por 1 hora, que ela reflete depois de realizar 1 hora de atividade, do que aquela pessoa que realiza 20 horas de atividade e não reflete sobre nada. Né? Então, a aprendizagem, ela tem essa necessidade da gente parar depois, olhar tudo o que foi feito e a gente extrair o que é que a gente pode aprender daquilo. Porque se a gente só realiza, né, que a gente fala muito do fazejamento,
a pessoa vai tender a transformar aquela atividade numa atividade mecânica, e ela, às vezes, nem percebe o que é que ela está fazendo. E aí, muitas vezes, ela não vai conseguir, por exemplo, fazer mudanças na sua forma de trabalhar. E aí, que competências a gente pode trazer para vocês aqui, né? Então, tem uma classificaçãozinha que eu criei de competências de todo o processo que eu estudei sobre isso já. Né? A gente pode classificar as competências em competências intrapessoais, que são aquelas que dizem respeito a nós mesmos, né? A nossa capacidade de lidar com questões pessoais ou de foro íntimo. Tem aquelas competências que elas são mais de foro interpessoal, né? Que é da minha capacidade de lidar com outros ou de estar com os outros. Tem se falado muito ultimamente do que a gente chama de competências socioemocionais. As competências socioemocionais, eu encaro muito elas como se fosse a interseção dessas duas aqui, das competências intrapessoais e interpessoais. Então, sabe aquele gráfico que a gente monta, assim, que às vezes você tem interseção entre dois gráficos? Eu entendo as competências socioemocionais como sendo a interseção entre as competências intrapessoais e as interpessoais. E aí a gente vai ter aí também as competências técnicas ou procedimentais, que elas estão intimamente relacionadas com os trabalhos que a gente vai realizar. Então, por exemplo, a pessoa que vai ser um palestrante tem várias competências técnicas que elas precisam desenvolver para poder realizar bem a sua tarefa. A pessoa que vai trabalhar como redator de livros também tem competências técnicas que têm relação direta com aquele trabalho que ela precisa desenvolver. Então, para a gente entender, então, basicamente esses 4 tipos, tá? Não vou dizer para vocês que só tem essas, né? Foram 4 que eu já pensei até hoje, socioemocionais, também não acho que seja, a gente não fecha só nelas, né? Então, provavelmente vocês vão ver, na medida que vocês forem estudando, vocês vão conhecer vários outros tipos também de competências do ponto de vista pessoal e profissional. E aí, chegando ao tema, né, bem específico aí da nossa palestra, a gente pode falar aqui agora de algumas competências que são bastante necessárias aí nesse século XXI. Eu listei 10 aqui, vou tentar aprofundar um pouco, pelo menos 2, para vocês entenderem como é que a gente pode fazer esse exercício de definir a competência e de desenvolver essa competência. Mas primeiro eu vou falar aqui um pouco sobre 10 dessas competências que eu listei aqui. A primeira delas é a questão do autoconhecimento, né? Que aí seria, quando a gente pensa em competências, imagine o seguinte, ser capaz de. Então, a competência aqui que eu chamo de autoconhecimento, a pessoa que tem essa competência, ela é capaz de conhecer-se, de compreender-se, de entender quais são as variáveis pessoais ou íntimas, né? Que fazem parte das características de personalidade dela, né, ou quais são as emoções mais predominantes, como essas emoções elas se alteram, né, então está bem relacionado com essa questão do autoconhecimento. E aí as principais variáveis a gente vai ver daqui a pouco, mas envolve principalmente o quê? Talentos, né, os pontos fortes, os pontos fracos, né, as carências de experiência, os valores pessoais, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, as crenças que a pessoa tem, tanto crenças construtivas, ou crenças que ajudam ela no desenvolvimento pessoal, ou aquelas crenças limitantes, limitadoras, que muitas vezes freiam o seu desenvolvimento pessoal. Então, são algumas das variáveis que a pessoa precisa conhecer, né, dentro dessa competência que eu chamo de autoconhecimento. Essa competência aqui seria um exemplo de competência intrapessoal. Uma outra competência aqui envolve, que é a questão da adaptabilidade ou flexibilidade. Essa daqui, eu trato ela como uma competência, mas ela também é uma característica, a gente poderia tratar ela como uma característica de personalidade também, como um traço de personalidade. Então, essa daqui, inclusive, é uma das mais sérias quando a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento humano, e como é que a gente vai lidar com essas transformações que acontecem hoje em dia. Basicamente, você muda uma verdade, né? A gente fala muito de verdade na ciência, não como
aquela verdade absoluta, mas é como uma verdade que ela é fluida, ela é relativa. Então, a gente está lidando com uma verdade hoje que ela pode deixar de ser uma verdade hoje e passar a ser uma não verdade amanhã, porque uma outra verdade surge para se sobrepor a essa. Então, a gente precisa desenvolver essa adaptabilidade e essa flexibilidade. Tem conhecimentos que eu preciso desenvolver, né, porque eu preciso ter para desenvolver essa adaptabilidade? Tem. Tem talentos que eu posso ter também, ou que eu preciso ter para desenvolver essa adaptabilidade? Também tem. A gente não vai entrar nela, né, especificamente nessa palestra de hoje, mas até o seguinte, a gente vai falar de duas especificamente, autoconhecimento e autodireção. Mas se tiver tempo, aí vocês podem colocar nos comentários aí, e a Júlia coloca, se vocês quiserem que eu fale de mais alguma, se sobrar tempo no final. Aí a Júlia vai anotando aí e a gente fala mais um pouco de outras delas aí, ok? Bacana. Fala, Júlia. Eu voltei. Tem uma questão aqui, um comentário interessante também, que nesse momento da pandemia, do Diego Leite, boa noite. Essa pandemia, ela tem seu lado negativo, mas também seu lado positivo. Em meio a isso tudo, qual o lado positivo para os alunos e para os professores? Quais são as vantagens em meio a isso? Bom, Diego, olha só, a gente está vendo, né, é comum as pessoas, eu tenho conversado muito com as pessoas sobre um legado, por exemplo, que a pandemia vai deixar, né, que tem a ver inclusive com essa questão da adaptabilidade que a gente estava falando. Né, a pandemia ela está nos deixando um legado importante, que é da gente avançar muito no uso da tecnologia para a gente universalizar ou levar o conhecimento para as pessoas. Né, veja que antes da pandemia, por exemplo, muitos locais não tinham informação de qualidade, né, muitos locais não tinham cursos acessíveis, né, ou informação disponível, shows disponíveis, né, ou seja, cultura, até de modo geral, a gente não tinha no nível de disponibilidade que a gente tem hoje. Então, essa pandemia, por um lado, ela permitiu que a informação ela fosse disponibilizada e universalizada de uma forma que ela não tinha sido até hoje. Né? Eu sou voluntário de uma instituição do terceiro setor, e essa instituição, por causa da pandemia, ela precisou desenvolver uma série de atividades online que ela nunca tinha feito até então. Então, olha que coisa legal, a partir do momento que as pessoas começaram a não poder mais sair de casa, as instituições e várias instituições, de modo geral, tiveram que se lançar na internet para fazer com que sua informação chegasse a um número maior de pessoas. Então, eu acho que isso é uma vantagem. Né? Outra vantagem para vocês também, né, enquanto alunos, eu não sei se você é aluno ou se é professor, acho que não ficou claro, né? Ele não falou aí. Ou se você está em ambas as possibilidades aí, mas o que é que a gente traz aqui também, né? Você pode aproveitar esse momento, né? Se você está ficando mais em casa, você pode aproveitar esse momento para refletir mais sobre o que você vem fazendo ou deixando de fazer de importante da sua vida. Né? Nunca antes a gente teve tanto momento para parar e refletir sobre o que a gente está fazendo, porque o fato da gente estar ficando dentro de casa, né, eu posso tirar por mim, posso falar o meu exemplo para você. Quase todo final de semana eu saía com amigos, a gente saía para fazer alguma coisa, e eu tenho ficado mais em casa. Esse ficado mais em casa está me fazendo liberar tempo para coisas que eu não tinha antes. Então, é uma vantagem que eu acho que você poderia aproveitar também, seja para estudar ou seja para se autoconhecer. A gente acabou de falar por alto aqui sobre a competência do autoconhecimento. Aproveite para buscar informação, aproveite para fazer cursos, aproveite para ler artigos que possam te ajudar a você a desenvolver seu autoconhecimento. Isso seria uma outra vantagem também. Tá? Teria várias outras vantagens, eu não queria me fixar muito aqui para a gente poder avançar um pouquinho em outros temas. Eu não sei se tem outra pergunta aí, Júlia. Não, é só isso, mas muito obrigada. E também queria te avisar que temos pessoas do Amazonas e do Amapá
Legal, Mais legal. colegas aí, tá? Obrigada. Muito Até bem, de... mas, ó, Diego, muito obrigado aí pela sua pergunta, e se você quiser que eu complemente um pouco mais, coloca a pergunta aí nos comentários e a Júlia volta de novo depois para fazer a pergunta, ok? Então, uma outra competência aqui que eu acho super importante, que é essa questão da autonomia e do pensamento, ou pensamento crítico, né? Quando a gente pensa muito em autonomia, pensa em independência. Aqui eu estou trazendo a competência da autonomia mais em relação ao seguinte, da pessoa desenvolver a capacidade de pensar por si mesmo. Né? A gente está vendo hoje com essa questão da pandemia, se fala muito também do processo de fake news relacionado com a questão da política, da saúde. Como é que a gente lida com isso? Né? Uma coisa que é super importante da gente pensar também, né? A gente está vivendo uma época ímpar. Vocês já pararam para perceber que para muitas pessoas, se não para a maioria, elas não têm mais quem governe a vida delas? Antigamente, como era que era, né? A gente tinha os pais que governavam, os familiares, né, com mais idade, ou era o padre que dizia o que a pessoa tinha que fazer, ou o sacerdote, ou era o cara da política, ou era a polícia, ou seja, sempre tinha alguém que mandava na gente no passado. E hoje em dia a gente está numa condição de se definir, de se organizar, de fazer as coisas de acordo com a nossa própria forma de pensar. Então, essa autonomia ela é muito necessária para que a gente consiga desenvolver a outra competência que está abaixo aí, que é a competência da autodireção. Então, esse pensamento crítico ele é necessário, porque eu só vou decidir que direção eu vou seguir se eu fizer uma boa crítica do contexto que eu estou inserido ou do contexto que eu quero alcançar, e também uma boa crítica de como eu estou hoje e de onde eu quero chegar. Então, essa autonomia ela é super relevante e ela precisa ser desenvolvida também. Né? A outra competência que a gente tinha falado, então, aqui, da autodireção ou autodeterminação, então, que tem relação com aquilo que eu estava falando há pouco tempo. Nós nunca tivemos tanta liberdade para escolher o nosso futuro, e isso, para algumas pessoas, tem sido muito bom, mas para outras tem causado muito medo ou muita indefinição, né? Até certo ponto, nós somos a gente está vendo hoje aqui uma geração de indecisos, ou uma geração de pessoas medrosas, ou que tem medo de decidir. Por quê? Porque elas nunca fizeram isso antes. E não foram ensinadas a fazer isso, porque sempre tinha alguém que decidia pelas pessoas no passado. Então, a gente está tendo que construir essa capacidade de se autodirigir, de decidir por nós mesmos agora, né? Para muita gente está tendo que fazer isso. Então, essa também é uma competência que eu acho essencial para o nosso futuro, até porque é o seguinte, tem um monte de mudança ocorrendo. Vocês acham que as pessoas estão sabendo mais do que vocês? Vou colocar aqui uma hipótese minha, né, que eu acho que não. Está todo mundo meio que no mesmo barco de tentar tatear para saber qual é o seu próprio rumo. Então, eu não vou saber dizer para vocês, ou para cada um de vocês, qual é o melhor rumo de vocês. Eu não vivo a vida de vocês, eu não sei quais talentos vocês têm, quais são as dificuldades que vocês têm, e mesmo as pessoas que estão do lado de vocês, elas não vão ter essa noção tão clara. Vocês é que precisam desenvolver essa noção mais clara sobre vocês, para vocês tomarem essa decisão também. Até porque é o seguinte, mesmo se vocês deixarem que uma pessoa que não tenha a visão mais clara sobre vocês, tomarem a decisão por vocês e definirem uma direção para vocês, vocês vão ser os responsáveis por isso, porque vocês permitiram. Né? Então, é melhor que a gente tome as rédeas em relação a isso, e que a gente, de fato, defina nossos rumos, defina nossa direção para aquilo que a gente entende que é o mais importante, ou que é o melhor para a gente. A gente vai falar um pouco mais sobre essa competência daqui a pouco, tá? Outra competência também, essa daqui entra muito dentro do viés das competências socioemocionais, né? A resiliência tem sido muito falado atualmente sobre isso, né? Que a resiliência ela é um termo da física, né? Que ela indicava aquela característica do material que, passando por uma situação de pressão ou de intensa pressão, de modo geral, ele se deforma,
mas depois que a força ou que aquela pressão a qual ele está sendo submetido cessa, o objeto retorna à sua característica original. Então, na hora que a gente está falando de resiliência do ponto de vista do ser humano, a gente está trazendo aqui aquela capacidade da pessoa de suportar as pressões externas, né, e de ainda assim ela conseguir manter-se minimamente saudável, minimamente bem. E na hora que esse estresse maior passa, ela consegue retomar o seu equilíbrio. Né? E a gente teve também recentemente uma palestra aqui no nosso canal do Instituto Agenda Positiva, falando sobre uma outra característica chamada antifrágil, que eu sugiro vocês darem uma olhada nesse vídeo, né, que ela traz aqui uma outra vertente, né, que vai um pouco além da resiliência, porque quando a gente pensa na resiliência, a gente pensa daquela história. Eu passo pelo processo, né, estressante, e eu retorno à minha condição original. E na ideia que se tem do antifrágil, você passa pelo processo estressante, mas você aprende com esse processo estressante e você não retorna para a condição anterior. Você se torna uma pessoa com mais capacidades, ainda com mais resiliência do que você tinha antes. Né? Então, sugiro vocês darem uma olhada nessa palestra, que também pode dar uma outra vertente de reflexão para vocês. Uma outra competência aqui importante, que é a questão da neofilia, e aí eu trago ela junto aqui com outro pensamento, né, com outra vertente, que é da tecnofilia. Neofilia, neo vem de novo, filia, gosto, né, o apreço por. Então, é aquela pessoa que ela tem uma tendência, ou ela tem um apreço por aquilo que é novo. E aí, quando a gente fala lá atrás, né, do contexto como está hoje, que a cada dia surge uma coisa nova, a pessoa que não tem essa neofilia, ela vai ter muita dificuldade de conseguir se desenvolver pessoal e profissionalmente, né, dentro dessas mudanças que a gente está que a gente está observando no cotidiano. E aí, essa neofilia, ela tem muita relação com a tecnofilia também, porque eu acho que de todas essas áreas que a gente falou para vocês aqui, o campo tecnológico é aquele que a gente está vendo mais mudanças, que a gente está vendo mais desenvolvimento, né, e que a gente está vendo mais novidades surgindo. Então, a pessoa que tem o que a gente chama de tecnofobia, né, que ela não consegue lidar com a tecnologia, ela até foge quando ela tem que enfrentar coisas que estão relacionadas com tecnologia, essa pessoa ela vai tender a passar por problemas mais sérios, né, na atualidade, já acontecendo, né, porque, por exemplo, a gente não pode... Tem o aniversário de um amigo meu no final de semana, né? Muita gente não vai poder encontrar. A gente está vendo aniversários ocorrendo via Zoom, né? Via aplicativos. Aí, quando você vê, tem um monte de gente que não consegue usar o Zoom. Aí você vê esse processo. Isso, para mim, é emblemático, né? Das pessoas que têm essa dificuldade, né? E, às vezes, não são pessoas idosas, são pessoas, às vezes, da minha idade, ou pessoas, às vezes, até mais novas, mas essas pessoas, elas vão ter, sim, dificuldade em lidar com isso no futuro. Então, é super importante a gente desenvolver essa facilidade de lidar com a tecnologia. E tudo bem, algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, né? Quando a gente fala lá da questão dos talentos, o talento está relacionado com a aprendizagem rápida. Então, nas áreas onde eu tenho talentos, eu vou tender a aprender mais rápido. Mas se eu não tenho os talentos ligados ao processo da tecnologia para lidar bem com ela, eu posso utilizar outros que possam me ajudar, por tabela, a desenvolver essa tecnofilia, ou a desenvolver a capacidade de lidar com a tecnologia. Uma outra competência aqui também, né, que eu acho que é bem importante da gente trazer, que é essa questão do autodidatismo, ou da estudiosidade, né, que é a capacidade da pessoa estudar, dela conseguir estudar. Então, a gente está lidando com um monte de conhecimento novo, com um monte de informação nova. Então, aquilo que o Diego estava falando, né, quais são as vantagens? A gente nunca teve tanta informação disponível quanto a gente tem hoje. Só que aí a gente precisa aprender a selecionar essas informações, né, aquela informação que é útil da informação que não é, e, por outro lado, também, a gente precisa tirar proveito dessas informações. Né? Antes de começar a palestra, a professora Júlia estava me perguntando, né, cadê a sua faculdade de computação? Que eu sou psicólogo, né, sou formado em psicologia, mas eu trabalho há 25 anos com tecnologia.
E aí ela perguntou, cadê a sua faculdade de computação? Não tenho. Eu sou autodidata, desde o começo eu mexo com tecnologia, não fiz cursos, fui aprendendo empiricamente, perguntando a amigos, conversando com outras pessoas, e principalmente aprendendo com a internet. Então, esse autodidatismo, ele é muito relevante para a gente na atualidade. E a pessoa que tem dificuldade com essa questão de buscar informação, selecionar informação útil, ela também vai passar um pouco de dificuldade. Então, eu coloquei ela aqui porque eu acho ela muito relevante quando a gente trata, por exemplo, do aspecto profissional, né? Aqui embaixo eu coloquei também o gosto pelo aprendizado, né? Aqui eu coloquei como uma competência mais para chamar a atenção, mas eu entendo isso mais como um talento ou um ponto forte da pessoa que faz com que ela já busque naturalmente o aprendizado, o autodidatismo, né? Tem muita relação, por exemplo, com a questão da curiosidade, né? Se a gente fosse pensar aqui, que talento está relacionado com essa competência? A curiosidade. A curiosidade é a vontade, ela é o que move muito essa competência aí. Da mesma forma, o autodidatismo. A curiosidade é um dos talentos ou pontos fortes que mais move a pessoa no desenvolvimento dessa competência aqui. Seguindo adiante aqui, né, as últimas duas. Oi, Júlia. E a Júlia voltou? Oi, Álvaro. Fala lá. Aqui tem uma frase interessante, vou passar para você. O Diego, ele é estudante do curso técnico em administração. Legal. Desculpa que ele não se identificou, ele então encaminhou muito legal. O Orlando, com a fala do professor, lembrei de uma frase que é atribuída a Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, acho que você conseguiria falar um pouco sobre essa frase do Orlando aí também. Legal, Orlando, isso aí que você colocou. Orlando é um chapa meu lá de Natal. Legal essa frase que você colocou aí, Orlando, porque foi até uma das competências que eu coloquei lá no início, né? Uma competência do ponto de vista mais intrapessoal, que, de fato, diante dessas mudanças que a gente está passando aí, né, que são inúmeras áreas, a pessoa que tem mais o que a gente chama de processo de rigidez, né, qual é o problema, né, da rigidez? A pessoa que é rígida, ela acaba, em vez de fazer o movimento de se adaptar, ela faz o movimento de tentar se segurar naquilo que ela está fazendo hoje. E aí, no começo, ela vai ficando numa zona de conforto, né? Ela vai ficando lá no processo. Só que com o tempo, essa zona de conforto vai diminuindo. E sabe como se a pessoa vai ficando no gelo? Aí o gelo vai descongelando, né? E vai ficando cada vez menor. Vai chegar uma hora que essa pessoa, ou ela aprende a nadar, ou ela sai do gelo, ou então ela afunda, junto com o pequeno pedaço de gelo que estava sustentando ela. Né? A gente vê o exemplo, né? Os ursos polares, né? Por exemplo, vários estão morrendo lá porque eles têm, né? A natureza tem essa dificuldade de fazer adaptação e se sobressai ou sobrevive na natureza aqueles que, de fato, conseguem se adaptar mais facilmente. Então, no caso das pessoas, a mesma coisa também. Aquela pessoa que é mais rígida, que ela não tem muita facilidade de se adaptar, ela vai tender a ficar para trás, sim, né, do ponto de vista profissional também. Né, eu conversei com o Orlando antes dessa palestra, ele me mostrou a foto de um livro. Né, é bem interessante trazer isso aqui, né? Já existem funções que são realizadas pelos advogados hoje que um software faz. Cálculos, por exemplo, cálculos trabalhistas, já tem só aplicativo que faz no lugar Sim, também do advogado. Uma vez eu fui chamado para fazer uma palestra sobre psicologia, fazendo paralelos entre a psicologia e a nutrição. E aí eu fui bem provocativo nessa palestra, que eu peguei meu celular, aí instalei um aplicativo que fazia, como é que é o nome? Cardápios. E aí eu cheguei para o pessoal que já estava perto de se formar, e aí eu fui bem provocativo com eles. Eu falei assim, olha,
eu desafio vocês a fazerem melhor do que meu celular. Né? Porque o nutricionista que está se formando hoje, com aquela cabeça de fazer cardápio, esse aí também vai perder o seu espaço no mercado de trabalho. Porque já existem algoritmos, já existem softwares, inclusive, que conseguem definir uma dieta mais apropriada para a pessoa do que muitos profissionais formados. Isso é uma realidade. Eu não estou desmerecendo aqui o trabalho do nutricionista, mas o nutricionista ele vai precisar ser mais criativo, né? Como você mesmo falou, Júlia, ele vai precisar ser mais sensível, ele vai precisar entrar em outras variáveis que os softwares muitas vezes não entram. Né? Então, isso é importante. Então, essa adaptação às mudanças, ela é relevantíssima para a pessoa que quer manter-se no mercado. Né? Daqui para frente, isso vai ser necessário, tá, gente? Então, volto a falar mais uma vez, eu não quero transformar essa palestra num viés alarmista, eu acho que isso não funciona, né? Eu não quero que vocês sigam no movimento de desenvolverem competências novas, pelo medo de ficarem fora do mercado de trabalho, pelo medo de serem despedidos. Façam isso pela vontade, né, e pelo gosto de aprender coisa nova. Isso muda completamente o nosso enfoque. Né? A pessoa que faz uma coisa pelo medo ela acaba fazendo com um nível de sofrimento e de má vontade até íntima muito grande. Já aquela pessoa que busca motivação dentro dela para fazer por uma coisa que é positiva, ela nem percebe aquilo como um trabalho, né? Esse movimento de mudança, ela percebe isso como uma coisa prazerosa. Né? Então, é importante a gente trazer esse viés. Sim, muito bom, Álvares. E também temos visita de Tocantins e da Flórida, nos Estados Unidos. Muito bom, gente. Obrigado pela presença de vocês aí. Vai continuar. Tá, vamos em frente, então? Vamos. Ok, obrigado, Júlia. Bom, gente, e aí, retomando, então, aqui a questão das nossas competências, tem uma que hoje em dia está sendo bastante importante, que é essa questão do generalismo. Né? Os profissionais, antigamente, a gente trabalhava muito com a questão da especialidade, então era aquele cara que era especialista numa determinada área. E hoje em dia, principalmente nas empresas, um aspecto, né, que está sendo muito valorizado nos profissionais é aquele profissional que é generalista, que ele tem conhecimento útil em várias áreas. Então, eu não vou me especializar só numa determinada área, eu vou conhecer, eu vou conseguir transitar do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de habilidades em várias áreas, né? A gente pode falar até de interdisciplinaridade, e eu vou conseguir conectar essas diferentes habilidades, esses diferentes conhecimentos, em cada novo trabalho que eu fizer. Né? E é importante a gente lembrar dessa questão, até lembrando da adaptabilidade também. Até a década passada, ainda se falava muito de carreira, né? A pessoa seguir uma única vertente profissional durante toda a vida dela. E hoje em dia já se fala de carreiras, né? De você ter um veio, às vezes, né? Você ter um fluxo central dentro do seu desenvolvimento profissional, mas você realiza várias tarefas, né? Ou várias profissões, mudando às vezes de 10 em 10 anos, ou de 15 em 15 anos, ou às vezes menos. Né? Aí a gente precisa ter cuidado só, porque é aquilo que a gente falou. Pessoa que passa, às vezes, pouco tempo em cada atividade que ela realiza, ela perde a oportunidade de aprofundar um pouco o conhecimento e o tempo de experiência dela, que vai ajudar ela a desenvolver um pouco mais as habilidades. Então, o tempo ele é uma variável importante junto com a questão das reflexões para a pessoa desenvolver determinadas habilidades, né? Então, esse generalismo é um aspecto importante. E, por último, a questão do respeito, né? Também entra aqui dentro das variáveis socioemocionais, né? Se fala muito da questão da empatia, mas aqui eu queria trazer mesmo a questão do respeito, que eu acho que esse é o aspecto, inclusive, que é um dos mais relevantes e que está faltando mais hoje em dia. Né? A pessoa fala, não, se coloque no lugar do outro, mas muitas vezes o exercício de me colocar no lugar do outro é ver o outro através da minha perspectiva, o que não é empatia. Então, e a empatia eu concordo, eu acho que não é uma coisa fácil da gente desenvolver, principalmente quando a gente está lidando, por exemplo, com o cenário que a gente tem hoje, onde eu não vejo vocês me veem através de uma câmera,
e vocês não estão lidando comigo no dia a dia para saber quem sou eu, quais são minhas características positivas, quais são as minhas expectativas, os meus anseios. Então, independente disso, é importante a gente desenvolver o respeito, né? Desenvolver o respeito pelos outros, desenvolver o respeito pelo que não é nosso, desenvolver o respeito pelo meio ambiente, pelo processo ecológico. Então, esse respeito ele precisa ser desenvolvido, isso é uma competência também, né? E a gente está numa fase onde esse respeito está sendo muito, muito dilapidado, né? E aí, para a gente fechar aqui, nessa parte aqui da palestra, então, só queria trazer para vocês um exemplo de como é que a gente desenvolve a questão de duas das competências aqui, uma delas é o autoconhecimento e a outra a autodireção. Então, a primeira delas aqui é do autoconhecimento. Então, quando a gente pensa em autoconhecimento, o que é que eu precisaria conhecer? A questão dos talentos e pontos fortes pessoais, os pontos fracos e carências de experiência, os valores pessoais e profissionais. Então, para a turma que não conhece aí, um valor é uma característica que a gente considera importante, ou uma necessidade pessoal, né? E nós temos, tanto do ponto de vista pessoal ou profissional, nós temos várias coisas que nós consideramos importantes. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento dessa competência, então, que talentos, por exemplo, eu posso verificar em mim que posso ajudar no desenvolvimento de competência? Por exemplo, eu não tenho autoconhecimento como uma característica positiva, mas eu tenho uma abertura para me conhecer. Eu sou curioso, eu tenho uma curiosidade natural para saber quem eu sou, do que é que eu gosto, do que é que eu não gosto. Eu sou uma pessoa organizada, eu tenho uma tendência de refletir naturalmente sobre minhas coisas, ou eu sou sagaz, eu tenho uma facilidade de aprender ou de extrair informação útil dos mínimos indícios. Então, isso aí seriam talentos ou características positivas que eu posso utilizar no meu dia a dia para desenvolver esse autoconhecimento. E aí, que conhecimentos eu precisaria para desenvolver essa competência? Eu vou estudar sobre talentos, eu vou estudar sobre pontos fortes, traços de personalidade, vou estudar sobre emoções, valores humanos, né? Vou pedir feedback de pessoas próximas, né? Vou fazer terapia. Então, a terapia também é uma forma da gente obter conhecimento, ok? E aí, que habilidades eu preciso desenvolver? Eu preciso saber me observar. Então, eu preciso colocar isso no meu cotidiano, de aprender no dia a dia a me observar melhor. Então, preciso criar um método para registro dos acontecimentos diários, porque nossa memória não é dos instrumentos mais confiáveis, então a gente aprender a registrar é importante, e aí cada um vai ter seu método de fazer esse registro, e aprender também a habilidade de refletir de modo útil. Então, refletir, gente, não é só sentar a bunda numa cadeira e passar 5 minutos pensando na vida e depois sair, não, tem tempo. A gente precisa, muitas vezes, de 30 minutos, 1 hora, refletindo sobre como é que foi a semana para tirar algum aprendizado útil. Então, aqui seria um exemplo com a competência autoconhecimento. Aqui eu sugiro 3 livros para vocês, que aí depois vocês podem dar uma olhada, né, ver o vídeo depois e anotar esses livros aqui. Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham e Donald Clifton. A Ciência do Bem Viver, da Mônica Portela. Esse aqui da Mônica Portela tem bastante exercícios que vocês podem utilizar no dia a dia para o autoconhecimento de vocês. E o livro Seus Pontos Fracos, de Wayne Dyer. Também é um livro muito bom, já pelo viés daquelas características em termos de pontos fracos, que a gente precisa também conhecer, né? E aí, com relação à autodireção, só para a gente fechar aqui, né? Quais são os talentos? Coragem, criatividade, discernimento, né? Aquela capacidade da pessoa escolher entre o que é melhor e o que não é, né? Disciplina, ponderação, né? Que conhecimentos eu precisaria para fazer uma boa direção? Né? Talentos, eu preciso conhecer, eu não consigo definir a direção para uma boa direção sem eu conhecer meus talentos, pontos fortes e fracos, e principalmente os valores pessoais. Né? Nossos valores, eles são como bússolas, eles apontam onde a gente precisa ou quer chegar. Então, eu preciso definir minha direção com base nos meus valores, não nos valores dos outros. Eu preciso conhecer também sobre como fazer um planejamento estratégico pessoal. Então, vamos pegar livros, artigos que falem sobre isso.
E aí, que habilidades, por exemplo, eu poderia desenvolver? Eu preciso aprender a estabelecer prós e contras, né, daquilo que é importante e daquilo que não é. Para cada decisão que eu tomar, o que é que vai ter de benefício, o que é que vai ter e o que é que pode ter de problemas. Eu preciso desenvolver metas e ações que a gente chama SMART, que são metas específicas, mensuráveis, são metas alcançáveis, são metas que elas têm algum tipo de... que elas são importantes para a gente e também que elas têm um tempo para serem alcançadas. Então, se vocês procurarem depois na internet, colocarem metas SMART, vocês vão achar textos, vários artigos falando sobre isso. E aí a pessoa consegue desenvolver essa autocompetência da direção a partir desse movimento aí, ok? 3 livros para vocês, sugerindo falar daqui. Um deles aqui, né, do Greg McKeown, falando sobre essencialismo. O que eu acho legal nesse livro é que ele fala o seguinte: a pessoa que quer ter um bom desenvolvimento pessoal, ela não se foca em muitas direções, ela se foca em uma direção daquilo que é o mais importante. Então, eu acho muito interessante esse livro, né? A pessoa que quer ler e quer definir uma direção, é uma direção, tá, gente? Não é múltiplas direções, né? O livro do Viktor Frankl também, que é um psicólogo, um psiquiatra, ele acabou sendo preso num campo de concentração e ali ele viu qual era a diferença entre as pessoas que desenvolviam, que morriam logo, que passavam por problemas mais sérios, ou aquelas pessoas que continuavam se mantendo saudáveis, apesar de esse processo de estarem num ambiente hostil. Então, ele escreveu esse livro. Eu acho que ele ajuda muito no processo de reflexão do próprio sentido que a gente está dando para a nossa vida. E o último livro, que é o Ikigai, né, que fala sobre Iki, quer dizer, acho que Iki é vida, e Gai tem a ver com o processo de expectativa. Então, o que é que você espera da sua própria vida? Eu não estou lembrando agora bem da questão do termo. Esse livro ele é bem legal, porque ele fala, é um termo japonês, e que fala sobre como você equilibrar a tua vida, levando em consideração 4 áreas. Né, ele fala de uma área que é pessoal, né, ele fala aqui, ó, o que o mundo precisa, aquilo que você ama, aquilo que você é bom e aquilo que você é pago para fazer. E aí você procura fazer a interconexão entre essas áreas e a interseção entre todas elas é o que ele chama de Ikigai. Então, deixo também aqui, como a gente já estourou o nosso tempo, antes que a Julie me puxe pelo gancho aqui, pelo pescoço, estou voando aqui, mas deixo aqui como orientação para vocês, né, para que vocês estudem mais sobre isso aqui, vai ajudar vocês a refletirem sobre essa questão da missão, da paixão, né, e da vocação e da conexão com a profissão de vocês. E aí, uma reflexão, né, para a gente pensar, nós só conseguimos perceber a existência de ventos favoráveis para qualquer coisa quando temos uma noção clara de onde queremos chegar. Então, eu meio que puxei aqui uma frase que é atribuída ao filósofo Sêneca, lá no início do século, né, do século I, que ele falava, né, não existe vento favorável para quem não sabe onde quer ir. Então, e de fato, tem muita gente que vê, por exemplo, a pandemia como uma coisa ruim. Eu conheço pessoas que estão aproveitando, que estão tendo oportunidades a partir da pandemia, porque elas viram que mesmo dentro desse processo, e eu não estou falando aqui de pessoas que estão se aproveitando de outras, não, elas estão fazendo um trabalho sério, estão fazendo um trabalho honesto, um trabalho assistencial, mas elas viram que tem uma oportunidade nisso, então, em vez de ficar choramingando ou reclamando que está tendo que ficar fazendo X, Y, Z, ou está tendo que ficar em casa, em vez disso, elas estão fazendo alguma coisa útil para elas e para os outros. E para a gente fechar a palestra, então eu queria trazer 2 considerações para vocês aqui, né? Primeira delas, que do meu ponto de vista, o autoconhecimento, autodireção e autodidatismo, elas são as competências mais importantes quando a gente fala do viés profissional. Porque é o seguinte, o ideal é que a gente procure ver trabalhos que têm relação direta com aquilo, com aquelas áreas onde eu vou poder aproveitar melhor meus talentos, onde os meus valores pessoais e profissionais vão estar contemplados. Né? A questão da autodireção também, porque quem vai definir o que vocês vão fazer da vida de vocês pode ser vocês ou podem ser os outros. Normalmente, quando os outros definem, a gente quebra a cara. Né? Então, o ideal é que vocês desenvolvam essa autodireção a partir do autoconhecimento
E vocês tendo isso bem claro, aí vocês vão investir em conhecimento, que muitas vezes vocês não vão obter na escola, vocês não vão obter no curso de terceiro grau de vocês, então, que vocês vão buscar pela sua própria motivação. Por isso que eu coloquei a questão do autodidatismo. E a outra consideração que eu acho relevante da gente trazer é uma regra dos 4 P's. Todo desenvolvimento de competência, ela passa por, quando a gente faz de um modo mais técnico, ela passa por 4 P's. Primeiro é o posicionamento, que é a questão do querer, então eu quero desenvolver uma determinada competência. Segundo, eu vou planejar o desenvolvimento, então eu vou procurar saber o que é preciso para fazer, vou transformar isso em metas e ações, e prazos também. Aí, depois que eu coloco esse planejamento em prática, eu vou precisar persistir para alcançar aquilo que eu preciso, né? Não existe o alcance de qualquer meta sem esforço, e aí, então, a persistência ela é importante. E, por último, a questão da paciência. Toda mudança leva tempo, todo aprendizado precisa de tempo. Então, a gente precisa ter essa paciência, não no sentido de ficar passivo, mas de ter serenidade para aguardar aquilo que está por vir. Né? Quando se vocês forem ver a definição de paciência, uma delas é essa, é da gente ter serenidade para aguardar aquilo que está por vir. Né? Então, o desenvolvimento de uma competência, ela exige o esforço, a persistência, e essa compreensão de que vai ser necessário tempo, né, para a gente lidar com isso. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado da palestra do professor Álvares, que ela possa ter ajudado vocês mais uma vez no processo de desenvolvimento pessoal. E quero lembrar a vocês que toda terça e quintas-feiras a gente tem as nossas lives, mas nesse momento de janeiro nós estamos na retransmissão de algumas lives escolhidas pela equipe. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de convidar seus amigos, familiares, porque é bem importante para a gente ter vocês. Nesse sentido, vocês vão ficar bem mais perto da gente quando vocês estiverem inscritos conosco. E eu quero anunciar, então, a próxima palestra, a próxima retransmissão, vai ser dia 26 de janeiro de 2021, que é o Propósito de Vida e Carreira Profissional com o professor Rion Braga. Então, aguardo vocês na quinta-feira, o professor Rion vai trazer muitas sugestões, caminhos importantes para a nossa vida, né, e a nossa carreira profissional. Para a geração do certificado de vocês vão clicar, quer dizer, vocês vão no link da descrição do vídeo, vão acessar via Facebook ou Google, vão verificar seu nome e e-mail e vão digitar o código 3675. E aí vão gerar o certificado. Código 3675, e quero lembrar que esse certificado ele fica disponível para vocês durante 48 horas após o término da palestra, e nós vamos respeitar o horário de Brasília. Caso o certificado não seja emitido, entre em contato pelo e-mail contato@agendapositiva.org.br, porque nós estamos em recesso e esse é o caminho que a gente pode estar ajudando vocês. Então, atenção pelo e-mail que está aí à disposição de vocês, ok? Então, pessoal, eu espero vocês na próxima terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, e quero deixar aqui uma boa noite, tudo de bom para vocês, e obrigada pela participação aí de hoje na nossa palestra.